Vamos lá, mais uma questão do Enem, bem direta, né? Qual das seguintes fontes de produção de energia é a mais recomendável para a diminuição dos gases causadores do aquecimento global? Então vamos lá. Ele está falando de aquecimento global, então ele está falando da questão, né, de gases poluentes que vão ser emitidos para a atmosfera e que vão aí acabar, né, ampliando a questão, né, dos gases do efeito estufa, né, e vão aumentar então o efeito estufa, vai gerar um aquecimento na Terra que fica conhecido como fenômeno do aquecimento global. Beleza, Mayara, mas quais são então esses tipos, né, de poluentes que realizam, né, essa camada mais espessa de poluentes que fique retida aí na atmosfera? Pois bem, são os gases, né, que vão ser transmitidos, né, da superfície para a atmosfera através da queima de combustíveis fósseis, tá? Então vamos dar uma olhada nas nossas alternativas. Nós temos aqui óleo diesel, que é derivado de combustíveis fósseis, né, da gasolina. A gasolina, propriamente dito, também é um hidrocarboneto. Carvão mineral também é um combustível fóssil. Gás natural também advém, né, dessa formação rochosa. E os ventos aqui, né, o vento, né, na verdade. O vento, ele é o único cara aqui que não tem relação nenhuma com combustíveis fósseis, tá? O vento, a gente viu que ele é um tipo de energia limpa, energia eólica, que vai ser instalada em áreas litorâneas, onde a gente vai ter aí ventos predominantes que vão auxiliar na movimentação, né, das turbinas, né, dos parques eólicos. Então, a única alternativa aqui que tem aí os parques eólicos, viu? A única alternativa que tem uma fonte, né, uma matéria-prima limpa, renovável, né, para contribuir com a diminuição dos gases de efeito estufa, do aquecimento global, seria então as fontes através de vento, que seria a energia eólica, perfeito? Questão também super tranquila, super batida. É você olhar as alternativas e entender o que são combustíveis fósseis e o que não são, tá? Beleza? Tranquilo? Perfeito. Questão 4, um pouquinho maiorzinha, mas vamos lá, vamos continuar. Questão 4. A economia moderna depende da disponibilidade de muita energia em diferentes formas para funcionar e crescer. No Brasil, o consumo total de energia pelas indústrias cresceu mais de 4 vezes no período entre 1970 e 2005. Enquanto os investimentos em energias limpas e renováveis, como a solar e a eólica, ainda são incipientes, ao se avaliar a possibilidade de instalação de usinas geradoras de energia elétrica, diversos fatores devem ser levados em consideração, tais como os impactos causados ao ambiente e às populações locais. Sempre dá uma olhadinha, tá, na fonte do texto, beleza? Almanac Brasil Socioambiental. Então, é um estudo, né, de um local onde está falando, né, sobre a questão socioambiental. Então, a gente está falando de fonte de energia e questões ambientais. Em uma situação hipotética, optou-se por construir uma usina hidrelétrica em região que abrange diversas quedas d'água, em rios cercados por mata, alegando-se que causaria impacto ambiental muito menor que uma usina termoelétrica. Entre os possíveis impactos da instalação de uma usina hidrelétrica nessa região, inclui-se. Então vamos lá, galera, a gente viu que a energia hidrelétrica, ela é uma fonte renovável, né? E comparado com as de hidrocarbonetos, né, de combustíveis fósseis, a gente viu que a queima deles é algo muito traz um impacto ambiental muito grande. Então, comparado com esses, né, a usina hidrelétrica seria uma energia mais limpa. Mas também vimos que existem alguns fatores que podem contribuir para impactos ambientais na construção das usinas. Lembram lá do caso do Belo Monte, que a gente falou ali, a gente citou alguns problemas sociais, né, das cidades, dos vilarejos ali ao redor, as questões ambientais ao você desmatar, né, as áreas para fazer a construção das barragens. Pois bem, essa questão aqui quer exatamente isso de você. Ela quer saber quais são os impactos que você conhece, né, impactos socioambientais ao se construir uma usina hidrelétrica, tá? Então vamos lá. A poluição da água por metais da usina, isso até pode ser que aconteça, tá? Mas não é um grande impacto, beleza? Vamos guardar ela aí. B.
A destruição do habitat de animais terrestres. Mayara, mas a gente não está falando de rios. Isso aí está falando de animais terrestres. Pois é, galera, mas quais são os animais que vivem ao redor dos rios? Nas matas ciliares, né? São animais terrestres. Então, essa alternativa B também me parece ser coerente. Vamos guardar ela aí, tá? C. O aumento expressivo na liberação de CO2 para a atmosfera. Existem alguns estudos que dizem que existe algum tipo de liberação, sim, né, de gás carbônico, mas em uma grande quantidade, uma quantidade muito risória, uma quantidade muito pequena. Então, isso aqui também cai por terra, tá? D. O consumo não renovável de toda a água que passa pelas turbinas. Também não, gente. O impacto, ele tá falando da instalação, beleza? E letra E, o aprofundamento do leito do rio, com a menor deposição de resíduos no trecho do rio anterior à represa. Pessoal, aprofundamento do rio, né, seria se ele tivesse aumentando, né, o canal, né, o fundo do leito do rio. O que ele faz, na verdade, é retirar as margens. Então, o rio fica, na verdade, com uma inundação maior. Ele não fica mais fundo, ele fica cada vez mais raso, né, e seco, digamos assim, naturalmente, para que haja espaço, né, para que se coloque uma água ali, né, que vai vir, né, através da condição das comportas das águas, né, das usinas, que vai ser, na verdade, modelada pelo homem. O homem que vai definir o quanto, né, a quantidade de vazão de água que vai entrar ou sair nessa barragem. Então, não se torna algo mais natural, né, a vazão desse rio. Então, pessoal, olhando todas essas alternativas, é uma questão um pouquinho, pode deixar você aí na dúvida, um pouco complicada. Mas, olhando lá para o comando da questão, entre os possíveis impactos da instalação de uma usina hidrelétrica, a gente fica com a questão da letra B, que vai falar sobre o impacto, né, socioambiental não, nesse caso eu estou falando só dos animais, mas a questão mais ambiental, né, da destruição dos habitats que vão ter ali ao redor dessa construção dessa usina, enfim, próximos a esse rio, beleza? Então, por isso que a letra B é a alternativa correta. Olha só essa imagem aqui que eu trouxe para você visualizar melhor como é que funciona essa instalação, né? Você precisa ter a construção de uma área, né, que se possa ter, né, uma área alagável, tá? Então, a construção, né, de usinas acaba impactando isso, porque você vai ter que desmatar muitas áreas, né, que estão ali, ó. Se você observar, no fundo, né, a gente tem parece que tem um fundo verde, né, como se fosse uma mata, uma floresta ali, né. E nessa área onde está sendo construído, onde tem a presença do homem, você tem toda uma região desmatada para o alagamento dessa usina, perfeito? Então, por isso que teria aí alguns possíveis problemas com os animais terrestres. Tranquilo? Beleza? Show de bola. Então, vamos prosseguir para mais uma questão. Questão 5. Deseja-se instalar uma estação de geração de energia elétrica em um município localizado no interior de um pequeno vale, cercado de altas montanhas altas montanhas de difícil acesso. A cidade é cruzada por um rio, que é fonte de água para consumo, irrigação das lavouras de subsistência e pesca. Na região que possui pequena extensão territorial, a incidência solar é alta o ano todo. Bom, galera, ele está querendo, então, o seguinte, ele está me dando informações naturais sobre esse ambiente, hein? Prestou atenção, né? Ele está dizendo que nessa região possui uma incidência solar alta o ano inteiro. A estação em questão irá abastecer apenas o município apresentado. Qual forma de obtenção de energia entre as apresentadas é a mais indicada para ser implantada nesse município, de modo a causar o menor impacto ambiental? Pessoal, vamos lá. Ele está dizendo o seguinte, que ele está descrevendo a paisagem natural, né, basicamente, e a questão dos recursos, né, que essa cidade ela tem como opção, digamos assim, né, as potencialidades dessa cidade. Nesse momento, você vai incorporar um gestor público, tá? E vai me dizer qual é a melhor forma de obtenção de energia para essa cidade, tá? É isso que a questão quer de você. Então, a partir das características, qual é a melhor fonte para essa situação?
Então, uma coisa que a gente viu aqui, ó, é um pequeno vale de altas montanhas, de difícil acesso. Então, não pode ser nada que dificulte a questão de transmissão. A cidade é cruzada por um rio, que é fonte de água para consumo, irrigação das lavouras, de subsistência e pesca. Lavoura de subsistência é aquela lavoura que é uma agricultura que você vai utilizar tradicional, familiar, né? Você vai fazer o plantio e vai consumir, né, por uma questão própria. Então, fica difícil você usar esse rio para construir uma barragem, uma hidrelétrica, porque vai causar aí danos, impactos, como a gente viu. Bom, mas na região que tem uma pequena extensão territorial, ele diz que a incidência solar é alta o ano inteiro. Pois bem, então, se tem incidência solar o ano inteiro, galera, qual será a opção melhor para essa cidade? Eu vou procurar aqui nas minhas alternativas alguma que tenha falando sobre energia solar. E delas, qual é a opção? É a letra D, é a fotovoltaica, pois é possível aproveitar a energia solar que chega à superfície do local, né? Então, a ideia aqui era olhar com calma as informações sobre esse município, sobre essa cidade e tentar entender qual é a melhor fonte que se encaixa para essa situação. Bem simples, tá? Então, nós temos aí as placas fotovoltaicas, né, que vão ser aí um recurso, uma ferramenta, né, para transformar essa energia solar em energia elétrica para as residências. Show, beleza? Tranquilo? Então vamos fazer mais uma pausazinha no vídeo, vamos fazer mais uma quebra e aí a gente volta para finalizar aí com mais um pacotinho de questões. Perfeito? Tranquilo? Vamos lá!